Amém. Glória a Deus. Boa noite, meus amados, paz do Senhor. Amém? Amém. Eu sei que vocês estão com fome, daqui a pouquinho a gente já libera vocês já para a ceia. Mas antes a gente vai se alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma da palavra de Deus. E quem aqui também tem a mesma fome do que essa fome física, tem essa fome espiritual? Levanta a sua mão que eu quero ver. Amém? Vocês estão com expectativa? Glória a Deus. Antes de mais nada, eu quero mais uma vez agradecer aqui a oportunidade, meu pastor Lúcio, pastora Rose. E eu tenho o hábito de todos os anos renovar os meus votos com aqueles que estão liderando a minha vida, porque eu acho isso extremamente importante e nessa noite eu quero fazer isso publicamente. Então, pastor Lúcio, pastora Rose, eu quero agradecer de verdade todo o carinho dispensado à minha vida, às pessoas da minha casa, à minha família. Obrigado por ter oportunizado de nós estarmos congregando juntos aqui nesse lugar. Eu quero confessar que eu tenho aprendido muito, que eu tenho crescido aqui dentro e aqui muito também ao ouvir as suas ministrações, de caminhar junto com o Senhor. Eu quero dizer que a tua casa, a tua família é uma bênção para minha casa, uma bênção para minha família. Eu quero renovar os meus votos de continuar durante esse ano de 2025, caminhando junto com o Senhor, servindo, colocando à disposição a minha vida, o meu ministério, a essa casa, a essa igreja, a todos aqui dessa comunidade. E eu creio que eu falo isso em nome da minha esposa, em nome da Larissa, que não está aqui no momento, minha filha também. Então a minha casa está à inteira disposição dessa casa. Em nome de Jesus, que nós possamos caminhar por muitos e muitos anos ainda juntos. Deus abençoe grandemente. Amém? Queridos, eu quero trazer uma mensagem, e talvez a mensagem que eu venha trazer para vocês, justo nessa virada de ano, talvez não seja algo que você esteja com uma expectativa muito grande. Talvez a minha função nessa noite seja a função, talvez uma das mais difíceis, que é quando você vê alguém com um curativo, e esse curativo ele não é um curativo fixo, ele não é um curativo para ficar ali por muito tempo, é um curativo provisório, onde ninguém tem a coragem de arrancar. E talvez a minha função nessa noite é vir e arrancar de uma vez. Mas eu quero dizer para você que talvez possa doer um pouco, mas se doer, creia que é para oxigenar esse machucado e promover de repente, quem sabe, uma cura mais saudável para a sua vida. Eu quero que, se possível, você abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 18. Nós vamos ler o versículo de número 18, 19 e também o 21. A minha versão é Almeida Corrigida e Revista. E vou dar uns segundos para você encontrar. Todos acharam? Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 21. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Se for possível, feche os seus olhos mais uma vez. Pai, eu nessa noite não quero invalidar a oração do meu pastor, muito pelo contrário, Senhor meu Deus, eu quero apenas reiterar a necessidade que nós temos de ouvir a Tua palavra, de ouvir, quem sabe, uma resposta para os nossos corações nessa noite.
Por isso, Pai querido, eu quero submeter a minha vida total e completa a Ti, para que eu seja um canal de bênção na vida do meu irmão e da minha irmã que me ouve nessa noite. Usa-me segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para que tudo aquilo que nós fizermos aqui nessa noite seja para glorificar, exaltar o Teu nome e promover a cura que nós tanto precisamos, no nome de Jesus. Pai, talvez a pessoa que mais precisa de uma resposta nessa noite pode ser eu aqui nesse lugar, Pai. Mas eu quero dizer publicamente que a minha vida está nas Tuas mãos, para que o Senhor faça aquilo que for da Tua vontade. Em nome de Jesus, assim eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Só você que crê, dá mais uma salva de palmas para Jesus. Há mais ou menos umas 2 semanas e meia, eu estava em casa, em espírito de oração, meditando na palavra, e Deus me deu essa mensagem. E eu lembro que alguns dias atrás eu estava na casa de alguns amigos e eu tinha comentado: Deus me deu uma mensagem, e que bom que o ano já acabou e que eu não estou escalado para nenhum outro culto para pregar, porque possivelmente essa mensagem seria um pouco amarga. E aí os dias passaram e eu falei assim: que bom que o ano está acabando e que eu não estou escalado. Aí o pastor fala assim num dia no WhatsApp: Pastor Douglas, tudo bem, você vai estar no culto de virada? Eu: vou, pastor. Então, a mensagem está com você. Eu falei: Jesus amado. Mas eu quero dizer para você, amados, que eu creio que toda palavra, ainda que seja uma palavra de exortação, ainda que seja uma palavra um tanto quanto difícil, quando vem da parte de Deus e quando ela testifica no nosso espírito, isso de certa forma vai produzir aquilo que Deus quer que seja produzido. E tudo aquilo que Deus quer que seja produzido nunca é ruim, mas é para edificar as nossas vidas. Por isso eu quero pedir um pouco da atenção de vocês com relação a tudo aquilo que Deus está, na verdade, gritando no meu coração, para que eu possa transmitir da melhor forma para vocês sobre a mensagem dessa noite. Como eu disse algumas semanas atrás, eu estava meditando sobre a palavra e Deus falava muito forte no meu coração que no ano de 2025 seria um ano de decisão para aquele que deseja ser curado e ser liberto, que Deus estaria então promovendo cura e libertação de uma maneira poderosa para todo aquele que verdadeiramente quer ser curado e ser liberto. E quando Deus me deu essa mensagem, eu não tinha essa passagem, e é engraçado, amados, que essa passagem veio ao meu coração há mais ou menos uns 2-3 dias atrás, e hoje, esmiuçando um pouquinho melhor sobre essa passagem que eu acabei de ler, para a gente poder entender um pouquinho o contexto dessa passagem, Jesus ele vai na sinagoga, e aí então é dado a ele a oportunidade para ler um texto, e quando é dada essa oportunidade, ele pede o texto de Isaías, se eu não me engano, de Isaías 61, no versículo 12, que é onde estava profetizando a vinda do Messias, a vinda de Jesus, o Salvador, aonde vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu para libertar os cativos, para libertar os oprimidos, para curar aqueles que estão enfermos, para pôr em liberdade os escravos. E aí ele vai usar um termo, que é esse termo que se fala que é o ano aceitável do Senhor. E eu fiquei um pouco assim pensativo sobre essa questão do ano aceitável do Senhor. E o significado teológico desse ano aceitável significa o ano da graça, o ano da misericórdia de Deus, um ano de cura. O ano aceitável do Senhor refere-se a um tempo simbólico marcado pela manifestação da graça, bondade e favor de Deus para com o seu povo, e representa o momento que Deus oferece reconciliação, perdão, cura, libertação e restauração.
E também ele vai trazer uma alusão ao ano do jubileu, e está associado ao ano do perdão. Que isso está colocado na lei mosaica. A gente pode ver isso lá em Levítico, no capítulo 25, quando as dívidas eram poupadas, né? Eram perdoadas, os escravos eram libertos e as terras eram devolvidas aos seus donos originais, e isso significa liberdade, renovação espiritual e entre outras coisas. E aí eu fui esmiuçando um pouquinho mais sobre essa questão do ano aceitável, do ano do jubileu. E qualquer um de vocês que pesquisar agora no Google, se você colocar o ano do jubileu, eu não acredito em coincidência, mas eu acredito em cristocidência. O ano do jubileu para o judeu e para a Igreja Católica, que também eles celebram esse ano do jubileu, em 2025. Então, para, de certa forma, robustecer essa argumentação de que Deus falou ao meu coração que, de fato, 2025 seria um ano de cura, seria um ano de libertação, eu queria trazer para você essa passagem. Então, para você que crê, o ano de 2025 será então um ano marcado por cura, um ano marcado por libertação, um ano marcado pela manifestação da graça de Deus, pelo favor de Deus, pela misericórdia de Deus, pela manifestação das maravilhas de Deus. Pastor, é de tempo em tempo que Deus manifesta? Não, Deus manifesta em todo tempo, mas isso vem carregado de um significado muito grande. Se você reparar, a Bíblia, ela vai mostrar em vários momentos que houveram curas que Jesus operou. E em cada história onde acontecem essas curas, ela vem carregada de um significado. E eu quero exemplificar aqui alguns desses significados. A primeira cura que eu quero elencar aqui é a cura do paralítico que foi descido pelo telhado de uma casa. A gente pode ver isso lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 1, acho que vai até o versículo 12, aonde mostra que devemos ser cercados de amigos que tenham tanta fé quanto a gente tem, ou talvez até mais do que a gente tem, porque numa situação em que a nossa fé falhar, esses amigos dos quais a gente cultiva essa amizade são pessoas que estarão do nosso lado e não vão deixar a nossa fé esmorecer, e que, se for até preciso, eles carregam a gente. O segundo significado que eu quero trazer aqui de uma outra cura é a cura da mulher do fluxo de sangue, que teve que vencer uma multidão após 18 anos, 12 anos, se eu não me engano. Eu acho que isso, 12 anos. De um tempo, ela estava tendo fluxo de sangue continuamente durante 12 anos, e ela teve que vencer uma multidão para conseguir chegar aos pés do Senhor e tocar na orla do manto do Senhor. E isso para a gente traz um significado de que muitas vezes a nossa cura, o nosso milagre, a nossa libertação dependerá do nosso esforço. Porque muitas vezes aparecerão ao longo da nossa caminhada desafios, barreiras que parecerão intransponíveis. Veja, para essa mulher, a multidão parecia ser uma barreira que era intransponível, mas tamanha era a fé dela que, ao tocar na hora do manto de Jesus, ela seria curada, que ela enfrentou a multidão, ela enfrentou a barreira que até então seria intransponível, visto que ela não poderia tocar em ninguém, porque se ela tocasse em alguém, essa pessoa seria considerada uma pessoa impura, mas ela venceu a multidão. Ela venceu as barreiras, ela tocou na hora do manto de Jesus e ela foi curada. Ou seja, para a gente, todas as barreiras que nós enfrentamos, muitas vezes pode parecer intransponível, mas é a nossa fé que vai fazer com que nós nos movamos até que nós cheguemos até o milagre que Deus tem reservado para as nossas vidas.
O terceiro exemplo que eu quero trazer aqui, isso lá no Antigo Testamento, nós vamos ver Jó, ele sendo curado de uma lepra, quando ele estava orando pelos seus amigos. Ele não estava orando em favor de si, ele não estava orando em favor da sua cura, mas ele estava orando pelos seus amigos. E no momento em que ele estava orando pelos seus amigos, o Senhor o tocou e o curou, livrou ele da lepra que ele carregava. E isso para a gente significa que mesmo em meio às nossas lutas, mesmo em meio às nossas dores, às nossas limitações, Deus nos dá força para sermos intercessores e não sermos egoístas. Ou seja, mesmo em meio às nossas batalhas diárias que nós temos, que travamos, mesmo em meio a dores que muitas vezes as pessoas nem sabem que nós estamos passando, dificuldades, Deus ainda nos dá força para que o nosso egoísmo caia por terra e sejamos intercessores dos nossos amigos, dos nossos familiares, ou de uma pessoa que você conheceu, ou de uma pessoa que você pode conhecer ao longo da sua caminhada. O próprio Jesus, ele intercedeu na cruz. O próprio Jesus, ele estava sendo cuspido na cruz, ele estava sendo zombado na cruz, ele estava sendo escarnecido na cruz. Mesmo numa situação de cruz, ele intercedeu, inclusive, por todos aqueles que zombavam dele, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ou seja, em você existe uma força além daquilo que você pode imaginar, que mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio às suas lutas, às suas batalhas, os seus desafios, as suas demandas, Deus te dá essa força para que você possa ser alguém que interceda pela vida de alguém que esteja precisando talvez muito mais do que você. Mas de todas essas questões aqui que eu trouxe para você sobre cura, uma passagem me intriga muito, e é sobre essa passagem que eu quero esmiuçar um pouco mais com você, trazer talvez um sentido maior disso tudo que eu estou falando com você. E se possível for, abra a sua Bíblia agora no Evangelho de João, a partir do capítulo de número 5, versículo 1, e a gente vai seguindo a leitura. João, capítulo de número 5, versículo 1. Vai dizer assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, no qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E então disse-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Eu quero trazer algumas características sobre essa passagem, porque essa passagem me provoca um tanto quanto até demais, sobre essa cura desse homem. A Bíblia então ela vai contar que havia um homem que estava ali naquele tanque,
que havia 38 anos que ele estava naquela mesma situação. E ele estava ali naquela fonte, esperando que os anjos agitassem a água, que ninguém passasse à frente dele, que ele se jogasse no tanque, que ele fosse o primeiro a ser jogado no tanque, ou a se jogar no tanque, e ali ele saísse curado. 38 anos, você consegue imaginar isso? 38 anos vivendo numa enfermidade onde você não conseguiu cultivar uma amizade de alguém que pudesse jogar você no tanque. 38 anos passando numa situação como essa. Bom, eu não sei se você tem um pouco desse sentimento de empatia, mas eu às vezes me coloco no lugar dessa pessoa e eu fico bastante mal por imaginar uma situação como essa. Mas olha só como é engraçado essas coisas, porque a cura desse homem, ela estava sendo condicionada a padrões, pessoas e metodologias, sendo repetidas durante 38 anos. Uma pessoa estava ali no tanque, esperando que algo acontecesse dentro de uns padrões, esperando que pessoas o pudessem o ajudar durante 38 anos. Repare, é uma fonte específica, havia uma dependência de terceiros e havia um método estabelecido, ou seja, quando as águas elas fossem agitadas por um anjo. E assim é, gente. Pastor, como assim? Você vai começar a me ofender? Calma. Assim somos nós. Passamos anos vindo no culto, vindo de culto em culto, na igreja, em lugar específico. Ouvimos as mensagens que, quando são recebidas com o coração fechado, não tem um efeito prático, não provoca transformação. E a transformação que muitas vezes a gente precisa. E aí pensamos, se o pastor, olha a dependência da pessoa, se o pastor orar por mim, ou se aquele irmão, ou se aquela irmã, ou se aquele profeta, ou se aquela profetisa colocar a mão na minha cabeça e profetizar, então eu vou ser curado. Não, então eu vou ser curado das minhas dores, dos meus traumas, das minhas limitações, dos meus dilemas. E a gente fica eternizando um ciclo de ano após ano, de tempo após tempo, até o tempo em que você desanima, que você começa a desanimar e fala: não, aqui nessa igreja não tem cura, não, aqui nessa igreja não tem palavra, não, aqui nessa igreja nada acontece, na transformação não acontece. Quando no meio onde você está inserido acontecem tantas transformações, acontecem tantas curas, que você não consegue enxergar. Eu sei, a mensagem está começando a ficar pesada. Fique tranquilo, vai pesar um pouquinho mais. Não, estou brincando. Perceba que a gente fica o tempo todo dependendo de circunstâncias para que a cura que nós precisamos aconteça. Nós ficamos dependendo de pessoas para que a cura que nós precisamos, a transformação que nós precisamos aconteça. Nós dependemos de um ambiente todo arrumado para que então a cura que eu preciso venha acontecer. Quando Deus, no caso Jesus, o Deus homem, ele entra nessa história justamente para quebrar padrões. Sabe por que muitas vezes não acontece nada? Porque Deus, ele não se submete a um padrão. Deus, ele não pode ser colocado dentro de uma lâmpada mágica. Ele não é um gênio. A hora que você precisa, você vai lá, dá uma esfregadinha, ele aparece e atende os seus pedidos. Deus, ele não pode ser amoldado aos padrões humanos. Deus, ele não pode ser colocado numa caixinha. E aí, quando você precisa desse Deus, você vai lá e entra na presença dele e pede o favor que você precisa. Deus é soberano. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus eterno.
Deus, de fato, promove curas, milagres, prodígios, maravilhas, mas Ele não vai fazer da forma como você quer. Ele não pode ser amoldado aos teus padrões. Eu sei, está doendo, calma aí. Outra característica que chama a minha atenção é que Jesus, ele se aproxima então desse homem, e ele vê toda aquela situação, ele vê o homem ali sentado na esteira, provavelmente estava sentado numa esteira, esperando as águas ser agitadas, enquanto tantas outras pessoas estavam ali também, esperando a mesma situação acontecer, e aí ele para, olha para aquele homem e fala assim: você quer ficar curado? E é engraçada a reação daquele homem, porque Jesus ele não chega e fala assim: ô amigão, quanto tempo você está aí? Cara, você está precisando de uma cesta básica, você está precisando de alguma ajudinha aí, cara, estou com dó de você, o que eu posso fazer para te ajudar? Deus não é esse Deus que fica perguntando para você. Deus é um Deus objetivo. Ele olha para as nossas necessidades e Ele se põe à disposição mediante as nossas necessidades, mediante as nossas demandas. Ele chega no homem, ele para, vê que o homem está ali há muito tempo, porque ele sabia que o homem estava ali há muito tempo, ele olha e fala: você quer ficar curado? Você quer ser liberto dessa doença hoje, agora, nesse instante? E o mais intrigante para mim é que ao invés do homem olhar para Jesus e falar assim: quero, agora, demorou 38 anos, para mim já foi tempo demais. Ele olha para Jesus e começa a dar desculpas. Então, Senhor, sabe o que é? É que não tem ninguém aqui para me jogar no tanque quando a água é agitada. Não tem ninguém aqui para me pegar pelo colo, para jogar eu lá no meio do tanque. E Deus não fez essa pergunta. Deus não perguntou: você quer ser jogado no tanque? Deus perguntou: você quer ser curado? E a gente precisa parar de justificar para Jesus, de nos justificar para Jesus, quando muitas vezes Ele passa pela nossa vida, dá de dedo na nossa cara e fala assim: e aí, bonitão, você quer ser curado? E aí sabe o que a gente faz? Então, Jesus, sabe o que acontece? Vamos deixar para um outro dia? Vamos deixar para um outro momento? Vamos deixar para uma outra situação, para uma outra ocasião? Só que com Jesus não é dessa forma. Como eu já acabei de dizer, Ele não vai se amoldar aos padrões humanos. Eu me lembro de uma situação que eu passei quando eu estava congregando numa outra igreja. O culto estava rolando, uma bênção, uma maravilha, tal. Ao final do culto, algumas pessoas foram à frente, pediu oração para o pastor. O pastor já deu uma olhada para mim, eu já cheguei mais perto dele e veio vindo uma irmã lá do fundo. Ele olhou para mim tipo assim: ó, fica aqui comigo. Eu falei: opa, estou aqui, vamos lá. E a irmã chega e fala assim para o pastor: ô pastor, vim aqui para pedir uma oração, porque lá em casa está difícil, a situação está braba. E aí eu lembro que o pastor olhou para ela bem sério, olhou bem no fundo do olho dela e falou assim: minha irmã, vamos ser bem sinceros, você veio aqui pedir oração? Vim. Você sabe que se eu colocar a mão em você e orar, vai manifestar, né? Você quer se liberta? E eu me lembro que a reação dela falou assim, deu um passo para trás e falou assim: pastor, deixe eu e as minhas pombagiras quietas. Virou as costas e foi embora. Eu sei que nesse momento, quando a gente ouve uma história como essa, a gente fala misericórdia. Mas e quando Jesus passa pela nossa vida e fala: você quer ser liberto disso daí? Você quer ser curado disso daí? E a gente fala: calma, não vai entrar nessa área aqui agora, Jesus. E aí? A minha pergunta é: para essa situação onde Jesus ele chega
e vê o homem ali naquele tanque, jazindo há 38 anos, e ele faz a pergunta: você quer ser curado? Quando eu olho para esse texto, eu fico perguntando: mas precisa perguntar se ele quer ser curado? E Deus falou no meu coração nesse dia que eu estava meditando sobre essa palavra: precisa. E eu: por que, Deus? Por que o Senhor precisa perguntar para a pessoa se ela quer ser verdadeiramente curada ou não? E Ele falou no meu coração: porque existem benefícios para aqueles que não querem a cura. E o primeiro benefício é que a pessoa que não quer a cura, ela quer chamar a atenção. Seja por meio da dó ou da pena, mas quer chamar a atenção. E o segundo benefício é que a pessoa que ela não quer ser curada, ela não quer ser responsabilizada pelos atos que muitas vezes são irresponsáveis que ela toma durante a vida dela. Ela justifica suas atitudes com base nos seus traumas, nas suas machucaduras, nas suas limitações, e sempre, ouçam-me, sempre vai terceirizar a culpa. O outro benefício de não receber a cura, a pessoa que não quer ser curada, ela é resistente a mudanças, porque toda mudança, de certa forma, é uma quebra de padrão. Toda mudança, sendo ela brusca ou não, ela é uma quebra de padrão. E aí, quando a gente está na nossa zona de conforto, mesmo em que a gente transforma a nossa dor como uma zona de conforto, quando você é provocado a sair dessa zona de conforto, aí é que fica difícil o negócio. Aí começa a resistência. Esses são os benefícios de você não querer ser curado. Mas, se por um lado existem benefícios em você não querer ser curado, por outro lado, e eu falo curado ou liberto, por outro lado existem, para aqueles que desejam ser curados, a responsabilidade. Se de um lado existe o benefício por você não ser curado, por outro existe a responsabilidade quando você é curado. Pastor, quais são essas responsabilidades? A primeira responsabilidade é que aquele que se submete ao processo de cura tem a admiração das pessoas. E por onde ela anda, também tem a atenção das pessoas. Sabe aquela pessoa que você sabe que ela foi transformada, que você conhece o passado dela, que você sabe quem ela é hoje frente àquilo que ela já foi ao passado? E aí você olha com admiração para aquela pessoa, e aí você fala assim: conheço a história desse homem, conheço a história dessa mulher, Deus transformou e eu admiro tanto. A segunda responsabilidade para aquele que deseja ser curado é que as cicatrizes, os traumas do passado, eles se tornam testemunho. Para quê? Para curar outras pessoas. Ou seja, as minhas machucaduras, os traumas do meu passado, que hoje não me assombram mais, ele tem a responsabilidade de se tornar um testemunho para que outras pessoas também possam ser libertas e serem curadas. E a terceira responsabilidade daquele que quer ser curado é uma vida de compromisso com o Evangelho. E eu já disse aqui numa outra situação, e eu quero dizer de novo, eu não sei se você já sabe essa historinha, existe uma diferença entre você estar envolvido e entre você estar comprometido. No café da manhã, no prato do café da manhã do norte-americano, existe um envolvido com o processo do café da manhã do norte-americano,
e o outro que está comprometido com o café da manhã do norte-americano. A gente sabe que o café da manhã do norte-americano é ovos, bacon e outras coisas. Mas em específico, com ovos e bacon, o ovo ele vem da galinha, ela vai ter o seu momento de dor ali, o seu envolvimento com o processo, mas depois que ela bota o ovo, ela vai embora e não tem qualquer outro compromisso com com aquilo que ela fez. Já o porco, ele está totalmente comprometido, porque ele depende de dar a sua vida em prol do café da manhã do norte-americano. E estar comprometido com o Evangelho é, se preciso for, entregar a sua própria vida. É uma responsabilidade daquele que foi curado. Pastor, o senhor está falando demais. O que eu posso falar de Paulo então, por exemplo? O que eu posso falar de Pedro? O que eu posso falar de Mateus? Todos esses preferiram entregar a sua vida em favor do Evangelho, porque eles tinham um senso de responsabilidade com a palavra, com aquilo que Deus fez na vida deles. E não é à toa porque o nome deles hoje estão na Bíblia. Eu poderia até mesmo dizer que são heróis da fé. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é: você prefere ter o benefício de não ser curado, que esse possa ser mais um culto na sua vida, aonde nada aconteceu e aí você sai do mesmo jeito que você entrou, ou você prefere ser responsável pela sua cura? Pastor, eu já entendi. Eu preciso então ser uma pessoa comprometida com a minha cura? Sim. Pastor, o que eu posso fazer então para ser curado? Olha, como eu já disse, a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha, mas a gente pode dar algumas dicas. A primeira dica é: você, em primeiro lugar, precisa reconhecer que existem questões que te impedem de ter uma vida plena com Deus. Existem machucaduras, existem enfermidades, existem traumas, existem as questões, e você precisa reconhecer que de fato existem. O segundo ponto é que você precisa reconhecer que você precisa ser curado. Veja, se você identifica que você está doente e você vai até um médico, o médico ele vai olhar e vai de fato falar: olha, realmente você está enfermo. Sua enfermidade é essa e você precisa tomar esse remédio e eu vou prescrever aqui para você. A responsabilidade de você tomar esse remédio é sua, não é do médico. Não adianta ele reconhecer que de fato você tem uma doença. Não adianta ele reconhecer que de fato você precisa ser medicado, se você não reconhece que você precisa ser curado. E o terceiro ponto é submeter-se ao processo de cura. E essa cura, a gente sabe que essa cura vem de Deus. A gente precisa se submeter entendendo que Deus ele não obedece a esses padrões. Então é a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Esses 3 pontos talvez seriam os 3 pontos chaves que você poderia entender melhor, que seriam uma ferramenta para que o teu processo de cura aconteça. Mas aí você pode dizer para mim assim: pastor, é ridículo isso que você está me dizendo. Não, isso aí para mim não faz o menor sentido. Eu quero dizer para você, meu amado, que para Naamã também não fazia sentido nenhum ele pular, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Porque ele trouxe muitos presentes para o profeta. Porque ele estava disposto a fazer coisas inimagináveis para que ele fosse curado. O problema é que o profeta sequer o recebeu. Mandou o seu jovem, o seu mancebo, e falou assim: olha, pede para ele pular, mergulhar 7 vezes no rio. E aí ele ficou: não, isso aqui é ridículo. Aonde já se viu? Eu estava disposto a fazer coisas muito maiores. Eu vim aqui e trouxe presentes para ele. Pois é, querido, a Deus você não surpreende. E aí é você entrar dentro do processo que Deus reservou para a sua vida.
Talvez o fato de você ainda não ser curado, e me desculpe se eu usar dessa forma, é porque você não quer ser curado, mas você quer se curar, para que você não dê a glória para Deus. Assim como Naamã não quis ser curado, ele quis merecer a cura. Aí é com você. Porque Deus está passando por nós nessa noite. E Ele está falando assim: você quer verdadeiramente ser curado dos seus traumas, dos seus medos, das suas enfermidades, das suas limitações? Porque eu estou aqui nessa noite. E eu não estou perguntando se você precisa que eu faça algo. Ele já fez o diagnóstico. Você precisa de cura. E eu quero te curar. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão e minha amada irmã. Deus tem coisas extraordinárias para fazer nesse ano de 2025. E o único que pode impedir com que essas coisas extraordinárias aconteçam na sua vida é só você.